Bom dia, boa tarde, boa noite aí, quem está assistindo essa gravação no YouTube ou no Instagram também, né, futuramente. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast ADM 360, o podcast oficial aí do nosso curso de administração da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná. E hoje a gente está aqui com o Jamil Farcati, o professor Jamil Farcati. Muito obrigado por ter topado o convite aí, professor. Obrigado Daniel. É sempre um prazer estar compartilhando experiências, ideias para todos aqueles interessados em administração, em gestão, em empreendedorismo, inovação, seja da UEMP, seja de qualquer universidade que esteja conectado com o canal de vocês, tá bom? Isso aí. Então, professor, eu queria que o senhor se apresentasse, né? A gente falou um pouquinho off aí da trajetória do senhor para esse pessoal que não te conhece. Né? A gente aqui do norte do Paraná, a gente não está acostumado, a gente fica aqui muito preso na nossa região, assim, isso que eu estranho da nossa universidade, não só da nossa universidade, mas na nossa região aqui, é um pessoal bem hospitaleiro, adora quando vem gente de fora, mas é uma região que não é muito visitada e tal, então eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal aqui que está assistindo. Claro, Daniel, legal. Eu vou tentar fazer o mais breve possível a minha introdução. Eu sou o Dr. Jamil Farcati, eu sou nordestino, nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, vindo de uma família de imigrantes libaneses. Nasci e me criei dentro da cidade do Natal, onde eu cursei o curso de bacharelado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois também fiz mestrado em engenharia de produção por essa mesma universidade, entendendo de que conhecimentos na área de engenharia adicionaria muito valor à minha formação de administrador. Tá? Logo após essa formação de mestrado, eu fui para Portugal como bolsista da União Europeia, dentro do programa Erasmus, para fazer meu doutorado em engenharia e gestão industrial na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Durante o meu doutorado, eu pesquisei o tema de adoção e difusão de tecnologias e, não obstante, além da pesquisa, eu trabalhei muito com a parte de apoio ao empreendedorismo e inovação dentro da universidade, acelerando projetos de inovação, projetos de startups da comunidade acadêmica da Universidade do Porto. Em 2018, quando eu concluí meu doutorado, Daniel, eu regressei para o Brasil e fiquei na ponte Brasil e Portugal, trabalhando com inovação corporativa, desenvolvendo projetos de Open Innovation para grandes organizações, desde grandes empresas como ArcelorMittal, Andrade Gutierrez, Três Corações, das mais diferentes setores e indústrias, como também atuei na parte acadêmica, lecionando, fazendo pesquisa na área de inovação e empreendedorismo, né? E aí, em 2023, eu decidi retornar para a universidade, meu movimento de reingresso, se assim que eu posso dizer, o ambiente acadêmico. E aí, hoje, eu estou como gestor de empreendedorismo e inovação da agência USP de Inovação, aqui em São Paulo, lotado em Piracicaba, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, onde eu faço parte do gabinete de inovação da Universidade de São Paulo na escola, né? Aqui na escola também eu tenho atuado como docente colaborador de algumas disciplinas na área de empreendedorismo e inovação, entre uma delas a PRG 0005, que é a maior disciplina de empreendedorismo da Universidade de São Paulo, quiçá também a maior disciplina de empreendedorismo da Universidade da América Latina, com a média aí de mais de 1.000 inscritos a cada semestre. Enfim, é uma disciplina bem democrática que a gente roda 100% online, síncrona e assíncrona para todos os alunos da Universidade de São Paulo. Paralelamente a essas iniciativas de universidade, eu também sou líder fundador de uma aceleradora de startups que atua apoiando o crescimento, o desenvolvimento e a inserção dessas startups no mercado em dos mais diversos estados do Brasil. Então, o meu laboratório de inovação, minha aceleradora de startups, ela tem atuação forte nos estados de São Paulo, da Bahia, do Goiás, do Pará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia, né? E hoje, nesse projeto, eu atuo também em parceria com o Hub de Inovação Rede Mais de Salvador, que a gente tem aí feito um trabalho para poder acelerar startups de empreendedores, seja eles científicos ou não, de base científica e tecnológica ou não.
Tá? Então, num grande resumo, esse é o Jamil Farcar, esse rapaz aqui, jovem ainda, que vos fala, um pouco grunge para os mais novos, mas é sempre aí atualizando nos termos para não ficar distanciamento social dessa juventude nova que a cada dia ingressa nas universidades. E eu quero também deixar o meu LinkedIn, depois os alunos que têm LinkedIn, aqueles que não têm, por favor, façam um perfil de LinkedIn, porque é super essencial no dia de hoje. Me procurem lá, Jamil Farcati, para poder interagir comigo e conhecer mais detalhadamente a minha trajetória profissional. E eu estou sempre aberto para dar mentorias de forma gratuita, para dar dicas, para trocar ideias. Então, fique à vontade para me contactar, sobretudo no canal do LinkedIn. Então, esse é o Jamil, Daniel. Isso aí, excelente. Então, eu queria saber do senhor, porque, por exemplo, sobre essa questão do empreendedorismo, né, que eu me interesso bastante sobre esse tema, embora eu não fico suficientemente satisfeito com o que eu vejo aí, né? Então, eu queria ouvir do senhor, assim, porque, por exemplo, empreendedorismo a gente fala a gente associa muito, eu particularmente, que eu estou começando, eu estou no segundo ano da faculdade de administração, né, da graduação, eu Legal. vejo que o ápice, não o ápice, né, é uma ferramenta que a gente usa que é o tal do Business Model Canvas, né, o grande modelo Canvas. A gente preenche ele. Na minha cabeça, empreendedorismo não se resume apenas aquilo, mas eu sei que é uma ferramenta muito importante. Então, eu queria saber do senhor qual que é a diferença disso para eu, sei lá, vender bolo de pote, vender castanhas, no caso do senhor, que eu vi lá no podcast lá que o senhor começou por aí. Então, eu queria saber, porque às vezes a gente não precisa preencher o modelo Canvas, mas a gente vai no feeling, mas a gente precisa ter um embasamento. Eu queria saber dessa diferenciação de teoria e prática aí, professor. Tá, deixa eu primeiro trazer aqui uns aspectos importantes para quem pensa em empreender dentro da universidade, que talvez seja o público-alvo majoritariamente desse podcast. O empreendedorismo ele é um tema transversal a qualquer aluno de graduação, não só do curso de administração, tá? Não só do curso de engenharias, dos cursos de tecnologias. E empreender, como eu falei no podcast, ele é uma jornada contínua e infinita. Tá? Uma vez empreendedor, sempre empreendedor. E o empreendedorismo, ele, como aconteceu comigo, ele acontece lá ainda na base, mais jovem, ainda no ensino médio, talvez ainda no ensino fundamental. A gente vê cada dia mais empreendedores jovens, mirins, aprendendo a programar, aprendendo a entender quais são os desafios e dores da sociedade, de um público-alvo específico e propondo soluções tecnológicas com essas skills que eles possuem de programar, etc. E tal, tá? O empreendedorismo, ele pode ser um empreendedorismo tradicional, que ele pode ser, como eu fiz lá quando era mais novo, vendendo castanhas, né? Ou pode ser um empreendedorismo tecnológico, que é o qual eu incentivo bastante quando trabalhamos um público-alvo empreendedor dentro da graduação e dentro da pós-graduação. Por que o empreendedorismo tecnológico é o mais recomendado para esse público? Porque é um público que está aprendendo tecnologias, é um público que está aprendendo ciência aplicada dentro da universidade, então é um público capaz de desenvolver soluções inovadoras, disruptivas, com características de startups, ou seja, que é uma organização que, por natureza, ela é escalável e repetível, né? E aí utiliza muito dos preceitos da tecnologia para poder caracterizar nessas naturezas. Bem, e aí o empreendedorismo, ele, ao longo do tempo, ele começou séculos atrás, enfim, muito com a perspectiva de tentativa e erro, que é o que a gente chama do learn by doing, tá, Daniel? Eu vou fazendo, vou aprendendo, vou errando e vou experimentando e vou tentando corrigir isso ao longo da minha jornada, alcançando sempre o sucesso e a prosperidade do meu negócio. E aí, ao longo do tempo, cientistas sociais, engenheiros, tecnólogos vem estudando esse ambiente de empreendedorismo, esse fenômeno do empreendedorismo e vem propondo metodologias para poder mitigar os riscos do ato de empreender. Tá? E aí, como você mencionou muito bem, talvez a metodologia mais disseminada na atualidade é o Business Model Generation, que ele gerou o Business Model Canvas, que é de assinatura do Alex Osterwalder e do Yves Pigner, que tem um livro, inclusive, Business Model Generation, que eu recomendo todos
aqueles que querem empreender, fazer um exercício de leitura com esse material bibliográfico. O interessante é que essa metodologia, inclusive, saiu de uma tese de doutorado do Alex Osterwalder. Então, as pessoas muitas vezes não conectam empreendedorismo com ciência, acham que empreendedorismo é um ato que não necessariamente precisa de estudar, de pesquisar, e essa metodologia veio muito trazendo essa perspectiva de que é preciso realmente fazer um planejamento robusto, fazer uma investigação de mercado, entender qual é a persona, o seu público-alvo, para você poder, sobretudo, trabalhar com uma proposta de solução para resolver dores, né? Entendendo que as pessoas, a sociedade, ela tem ali desafios, tem necessidades que precisam ser preenchidas com soluções. Então, trazendo aqui a sua pergunta central, eu acho que empreender, que também pode ser intraempreender nos conceitos de empreendedorismo, às vezes a gente trabalha na perspectiva organizacional de utilizar os recursos daquela organização para desenvolver novos projetos, isso também é um ato de empreendedorismo, voltado mais para intra. Empreender, de fato, é trazer soluções para desafios, para dores que aquele público-alvo, que a sociedade possui. E aí o que eu recomendo é que as pessoas entendam que empreender, ninguém nasce sabendo empreender, né? Então, são competências que são ferramentas que precisam serem desenvolvidas e apropriadas, estimuladas culturalmente, sobretudo, desde o início da nossa jornada enquanto cidadão, para poder, enfim, se tornar um empreendedor que, de fato, traga soluções para as dores da sociedade. E aí também eu costumo dizer, já abrindo espaço para a sua próxima pergunta, que empreender, o ser empreendedor é um componente transversal para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissional que queira, de fato, se destacar em meio da multidão, tá, Daniel? Eu não sei se respondeu muito bem a sua pergunta inicial, mas o que eu quero trazer para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui é essa reflexão, tá bom? Sim, não, excelente. Porque, por exemplo, quando a gente fala dessas coisas, essa teoria, né, que a gente aprende, no próprio Canvas, essa questão que o senhor falou mesmo, da dor, é a base do empreendedorismo, é você solucionar uma dor, pelo que eu digo, né, pelo que eu ouço, né? Mas, por exemplo, eu queria entender isso, né? É sobre solucionar dor, porque, por exemplo, imagino que, como que eu posso dizer? Um médico, por exemplo. Um médico, ele, lógico, né? A gente vai falar de dores literais nesse caso, né? Mas ele, por exemplo, ele vai deixar de abrir um consultório. Eu não sei se é uma realidade que acontece, né? Deixar de abrir um consultório aqui para abrir uma consultório lá, porque é uma dor que já existe, assim, né? Então, como que eu posso dizer? Não que isso não seja achei o jeito certo de exemplificar. Você solucionar uma dor. Eu imagino que seja diferente de você atender uma demanda, né? Porque a demanda está lá. Independente, ela pode ser uma dor ou não. No caso, às vezes não precisam de médicos, mas é sempre bom ter um médico lá. Ou não tem nada a ver esse raciocínio que eu estou tendo, assim? Seu raciocínio ele faz super sentido, mas entendendo em relações interligadas, né? A dor, que é o problema, ela está estritamente ligada à geração de demanda, tá? Então, quando existe uma demanda por algo, por uma solução que vai resolver aquele problema, que vai resolver aquela dor identificada no início da jornada empreendedora. Então, por exemplo, por que o BlaBlaCar surgiu? Eu utilizo muito o BlaBlaCar, inclusive. Porque existia uma dor das pessoas, uma necessidade das pessoas em utilizar alternativas de transportes mais baratas, mais capilarizadas, ou seja, que trechos onde o transporte público convencional não atendesse, por exemplo, né? A dor do usuário. E depois também tem a dor, o problema do ofertante, que é, poxa, eu tenho uma viagem longa, eu tenho altos custos de combustível, de pedágio, etc e tal, então eu posso também compartilhar esses meus altos custos com caroneiros, com pessoas. Então, como é que eu conecto aquela pessoa que precisa de carona com aquela pessoa que precisa também, tem aquele problema de alto custo de viagem, que vai trabalhar em outra cidade, que vai visitar a namorada em outra cidade, né?
Então um empreendedor foi lá, entendeu os públicos envolvidos nesse ato de locomoção, de transporte, entendeu o cenário e propôs uma solução num modelo de aplicativo, num modelo consumer to consumer, que aí depois a gente pode discutir quais são esses modelos empreendedores, esses canais de compra e venda, mas nesse modelo consumer to consumer, para conectar esse pessoal e promover aí uma comunidade empreendedora, promover uma comunidade de prestadores de serviços a consumidores de determinados serviços. Então, o empreendedorismo ele sempre parte desse objetivo. Eu estou enfrentando algum problema, eu estou enfrentando alguma dor e eu preciso resolver esse problema. Como é que eu resolvo esse problema? Com solução. Que solução é essa? É uma solução aplicada que vai constituir um produto ou serviço que vai englobar uma ação empreendedora. Dito isso, eu vou poder monetizar ou não monetizar, porque há vários empreendimentos com cunhos sociais, que também é considerado um movimento empreendedor, uma ação empreendedora, enfim, sempre com o objetivo de tornar uma sociedade melhor, de trazer benefícios para a sociedade, para o meio ambiente. Esse é o propósito central do empreendedorismo, apesar que muitos acham que o propósito central é ganhar dinheiro, mas eu costumo dizer nas minhas aulas, Daniel, e nas minhas palestras, que o dinheiro é consequência de um contributo social que sua empresa, que sua solução vai estar ofertando. Então, com esse exemplo, eu acho que eu deixei mais claro como é que funciona essa dinâmica do empreendedorismo orientado para a resolução de problemas, de dores que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Tá? Perfeito. Então, eu vou até trazer mais um tema aqui, né? Mais um conceito, né? Que eu acho que o senhor entende isso bastante, inclusive, né? Conceito de inovação, porque o empreendedorismo dá a se entender do jeito que as coisas... Eu gosto muito de ensino. A gente não vai conseguir falar de ensino até as 3 horas, né, professor? Mas um dia, quem sabe? Essa coisa das coisas, da formação do empreendedor é um negócio que me chama a atenção, né? Porque, por exemplo... Inovação. Na minha cabeça, do jeito que está formatado, a formação do empreendedorismo, na minha opinião, estimula muito a inovação no sentido de você tem que ter grandes ideias, você tem que reinventar a roda. Mas no caso aí, que nem eu acho que o senhor falou, né? Acho que não necessariamente é assim, né? Pode ser conectar coisas simples, que aquilo acho que também é inovação. Ou não? Qual que é o conceito de inovação, professor? Então, nas minhas palavras aí, eu gosto muito de trazer primeiro a diferença entre invenção e inovação. Né? Nem tudo que é inventado, ele, como consequência, ele gera uma inovação. Por quê? Porque a invenção, para evoluir enquanto inovação, ela tem que ser aplicada. Vou dar um exemplo. Eu desenvolvi um copo de café térmico inteligente que ele vai me dar aqui, por exemplo, vai ter um visor acompanhando a temperatura do meu café, ele automaticamente vai ter um sensor de nível aqui que vai mostrar quando meu café está ficando curto e automaticamente ele vai estar conectado com a minha cafeteira e vai me gerar um novo café. Isso é uma invenção. Se eu não vender isso, se eu não comercializar, se eu não aplicar, se a sociedade não consumir isso, ela vai continuar sendo uma invenção. A invenção ela só parte para a evolução da inovação a partir do momento que as pessoas utilizam. Então, é muito importante fazer essa distinção entre invenção e inovação. Então, vai ter grandes invenções que deram certo, como a de Santos Dumont, que o avião ele inventou e foi depois reaplicado e melhorado e utilizado pela sociedade a partir lá do 14 bis, se não me falha a memória. E vai ter invenções como, por exemplo, a bicicleta de uma roda, que, enfim, entre outras, que não funcionou por várias questões de utilidade, de aplicabilidade, de replicabilidade, de altos custos. Então, tem vários fatores econômicos, sociais, técnicos que fazem com que uma invenção não progridam para uma inovação. E aí, a inovação, consideramos inovação tudo aquilo que é novo, desde que não trivial. Tá? Então, se eu implemento algo, por exemplo, eu vou fazer um depósito aqui portátil de café com uma tampa diferente.
certo? Com abertura de bebida menor e maior. Pode ser que eu só vá alterar dos copos existentes uma abertura no formato aqui para eu beber o café, em vez do formato retangular, eu fazer triangular. Isso não é inovação, porque a minha alteração, a minha mudança, o meu novo foi bastante trivial. Tá? Então, é preciso ter esse conceito de que a inovação ela é sempre ligada a uma mudança, desde que não trivial. E depois a inovação, ela pode ser classificada em vários tipos de inovação. A inovação incremental, que aí eu faço essa mudança não trivial e eu adiciono uma funcionalidade nesse copo, ou enfim, ou no meu produto, na minha solução, e aí ao fato de eu estar incrementando, adicionando uma funcionalidade, ela tem a característica de inovação incremental. Ela pode ser uma inovação radical, tá? Que aí eu posso mudar totalmente a característica do meu produto, por exemplo, o celular. O celular com as telas touchscreens, em certo modo, foi uma inovação radical, porque mudou totalmente a forma de você interagir com o telefone. Tá? Antes você sempre digitava. É porque eu acho que talvez quem não está assistindo não é da época dos Nokia 3310, dos Blackberries, que não tinha todo esse ferramental de touchscreen. Né? E depois tem a inovação disruptiva. Então, vou pensar aqui numa inovação disruptiva que talvez não tenha chegado ainda no mercado de telefonia, que é um telefone totalmente comandado por um óculos, por exemplo, que eu consiga, com a forma com que eu vou interagir com o meu smartphone, vai ultrapassar a forma totalmente diferente do touchscreen. Vai ser, por exemplo, piscando meus olhos para poder fazer uma ligação ou digitar uma mensagem, ou seja, ou com o próprio neurosensores para poder fazer aí uma interação espontânea via comandos de cérebro para poder digitar uma mensagem. Não sei, a gente está caminhando nesse sentido para a inovação disruptiva desse patamar? Talvez, né? Inovação disruptiva, ela é bastante interessante também ressaltar que ela caiu em descrédito. Porque todo mundo hoje, quando vai lançar um novo produto, vai falar, olha, eu fiz uma inovação disruptiva, totalmente diferente, nunca visto pela humanidade, etc. e tal. O que é preciso realmente fazer aí uma reflexão sobre esses tipos de inovação. Mas uma inovação disruptiva recente, que eu gosto de trazer, que é bem simples, é o próprio Uber, né? Que veio mudando totalmente a forma de você chamar um motorista, de você contratar um motorista privado, né? O próprio iFood, a forma com que você fazia o pedido mudou totalmente através de uma aplicação, enfim, né? E assim, e com o passar do tempo, a inovação disruptiva, ela vai, digamos assim, ela vai caindo de patamar. Antigamente ela era disruptiva, hoje não mais, porque já tem várias inovações da mesma natureza, com o mesmo propósito, né? Talvez eu goste de trazer uma inovação disruptiva, é o exemplo do Elon Musk no SpaceX. Apesar dele ser um grande maluco, como pessoa eu não me associo muito aos valores do Elon Musk, mas como empreendedor, de fato, a gente tem que destacar os seus feitos. Essa história do foguete não dar ré, primeiro foguete a estacionar, voltar à sua base de lançamento, foi um foguete lançado por ele e, de fato, é uma inovação disruptiva, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que entender a diferença entre invenção, inovação e os graus de inovação, que é muito sempre importante vocês poderem entender essas diferenças. Hoje em dia, só para concluir, a inovação disruptiva, ela acontece muito sobre a adoção de tecnologias que a gente chama Deep Techs, né? Que aí vai envolver, por exemplo, nanomateriais, que vai envolver computação quântica. Então, quando essas tecnologias profundas elas são associadas a soluções e muda totalmente os paradigmas com que esses produtos e serviços vão para o mercado, aí se constitui uma inovação disruptiva. Agora, não necessariamente você vai dar um contributo para a sua sociedade, para a sua economia local, com inovações disruptivas. Uma inovação incremental, mais simples, mais objetiva, mais pragmática, ela é super bem-vinda, né? E talvez ela seja considerada uma inovação super radical e disruptiva para aquele contexto social que ali se habita, que ali existe. Porque muitas vezes aquela sociedade, aquela localidade, ela não tem nenhum acesso a nenhum tipo de tecnologia ou de soluções tecnológicas, e para aquele contexto,
geográfico, aquela inovação é percebida como algo totalmente groundbreaking, totalmente diferente, totalmente novo. Tá? Então, eu trago aqui essas diferenças entre invenção, inovação, tipos de inovação. Tá? Não necessariamente o empreendedor ele tem que inovar, mas é bom que ele inove, porque ele inovando, ele vai criar diferenciais competitivos, ele vai poder sair da sua geografia local, expandir o seu negócio, escalar o seu negócio, fortificar o seu negócio para lidar com concorrentes nacionais e internacionais. Então, a inovação ela é muito importante nesse sentido, tá bom, Daniel? Não sei se eu fui objetivo e claro com o que eu trouxe aqui, tá? Claro. Então, é uma grande questão mesmo, né? Porque às vezes, faz todo sentido, que nem eu falei, não necessariamente precisa haver inovação, mas foi sábado passado, eu entrevistei um rapaz do marketing, né? E ele falou alguma coisa nessa área, assim, se você não inovar, o seu concorrente vai estar inovando, né? No caso do marketing, às vezes, que nem aqui na região aqui, não tem um marketing dos grandes centros, das redes sociais e tal. É uma placa em cima do estabelecimento e só. Eu falei, mas como é que se faz o marketing nesses estabelecimentos? Ele falou, tá funcionando, tá, mas se ele não acordar, o concorrente pode fazer isso. Acho que é mais ou menos esse o raciocínio, né? Então, e assim, por exemplo, eu estou numa cidade remota do interior do Paraná. Eu não vejo aqui nenhuma opção de comidas vegetais para o público vegetariano, por exemplo. Aí eu monto um restaurante simples, certo? Com comidas no modelo delivery, etc., qual for, enfim, qual que o empreendedor queira, para prestar aquele serviço para a necessidade de uma comunidade vegetariana que esteja no interior do estado do Paraná. Eu estou empreendendo. Agora, a partir do momento que eu vou utilizar uma tecnologia de informação e comunicação para poder o meu cliente fazer o pedido remotamente, através de casa, eu crio um sistema de rewards, né? De benefícios, de fidelização, eu estou inovando em marketing. Né? Então, a partir do momento que eu vou inovando, eu vou adicionando valor ao meu produto, serviço, e o cliente também vai perceber essa adição de valor. E vai, consequentemente, voltar àquele serviço, voltar a consumir aquele produto. Então, assim, eu posso empreender, dependendo da minha geografia, fazendo o tradicional. Porque aquela geografia, aquela localidade tem aquela necessidade não correspondida por ninguém. Tá? E aí, com o partir do momento, mas agora eu quero expandir, sair do interior do norte do Paraná e ir para, sei lá, para Curitiba. Opa, Curitiba já o buraco é mais embaixo. Então eu tenho que fazer aí, ok, eu vou montar um restaurante vegetariano, mas tem vários restaurantes vegetarianos. Então, eu vou aqui, sei lá, nichar pelas planks, que são aquelas plantas comestíveis, e fazer um menu com planks, porque eu estou inovando em produto. Porque não tem nenhum restaurante em Curitiba que trabalhe comida vegetariana por essa perspectiva, tá? E aí o que eu quero dizer também é que empreender e inovar sempre, dependendo dos mercados alvos, ele é muito necessário que exista uma atividade de pesquisa, de investigação, de consulta, de pergunta, eu ir na rua, perguntar às pessoas o que é que elas acham, o que é que elas pretendem, o que é que elas gostariam de consumir. Tá? Então, tem uma atividade muito de pesquisador. Por isso que eu defendo, que o pesquisador acadêmico, o cientista acadêmico, ele tem grande potencial para ser empreendedor. O aluno de graduação ele tem muito potencial de ser empreendedor, porque ele tem esse tino, né, de perguntar, de pesquisar, de fazer análise de dados, de tomar decisões baseadas em dados. Tá? Então, tudo isso eu acho muito importante para o movimento de empreendedorismo. Ter sempre esse tino de pesquisar, de entender diferentes cenários, de ser questionador, de ser curioso. Tá? Então, isso é algo que eu vejo muito potencial para aqueles alunos que estão dentro de uma carreira acadêmica, de uma carreira universitária, seja qual for o nível, de graduação ou de pós-graduação. Tá, Daniel? Perfeito. Agora, caminhando para o final aqui, né? Porque a hora está batendo aqui, eu quero fazer uma pergunta final. As perguntas, ela vai longe. Eu ficaria horas, é uma pergunta que vai, mas eu queria saber, senhor, assim, o que o senhor falaria aí de primeira, assim, né? Como começar, né? Eu sei que tem todos os trâmites legais aí, eu sei que a gente pode vender água, se a gente quiser, se formador, mas eu queria saber como começar, como que é o início? Para encerrar de vez aqui o podcast. Beleza. Eu acho que, para começar, o mais importante
primeiro perceber aquilo que a gente gosta de fazer. O Daniel é um cara muito safo, muito vivo em computadores. Ele entende de hardware. Ele sabe quais são as memórias RAMs ou placas gráficas mais atuais do mercado. E ele começa a pesquisar na internet e vê e acha um fornecedor da Shopee que vende num preço bom, que ele já fez um pedido, já testou a qualidade e o preço daquele hardware, e aí ele começa a importar e abre uma loja na OLX, entendeu? De pouquinho em pouquinho, e vai crescendo com isso, depois abre uma loja no Mercado Livre, e depois vai, sei lá, enfim, vai crescendo. Eu acho que o mais importante é você entender aquilo que você gosta de fazer. É o primeiro ponto. Entendendo, eu gosto disso, eu gosto desse segmento, eu gosto desse setor, eu gosto desse tipo de produto. Eu posso planejar em fazer alguma ação empreendedora. Tá? E aí, esse gostar, você aprende que gosta muito pela ação de consumidor, pela ação inversa. Eu fui num coffee shop, gostei daquela dinâmica. Eu fui numa loja de videogames, eu gostei daquela dinâmica. Eu acesso um aplicativo de uma startup, eu gosto daquela dinâmica. E aí, você identificando o que você gosta, aí você pensa, como é que eu posso começar sempre pequeno? Nunca queira, sei lá, eu vou chamar meu avô, vou pedir para ele abrir várias lojas físicas, vou pedir para ele me dar aí, sei lá, 50 mil reais, vender meu carro e tal. Não, começa pequeno, pés no chão, vai testando e validando se essa sua ideia dá certo. Certo? E testando e validando é sempre a perspectiva de perguntando às pessoas, olha, eu estou com essa ideia, e não tenha medo que as pessoas copiem a sua ideia, porque eu costumo dizer também que só quem tem tempo para executar a sua ideia é você. Então você precisa compartilhar a sua ideia para que as pessoas validem ela. Faz sentido, se realmente tem abertura, se realmente vai ter necessidade, se vai existir uma dor ali envolvida. Né? E aí faz um exercício, o aluno de graduação já consegue fazer isso durante a sua jornada acadêmica, de pegar um Business Model Canvas, que é bastante intuitivo, pega o chat GPT vai lhe ajudar a fazer esse planejamento, com os prompts corretos, obviamente, tá? Então, fazendo essa validação, entendendo aquilo que você gosta de fazer, aí você começa pequeno. Eu vou construir o produto ou eu vou fornecer o produto. Tá, então primeiro eu vou fornecer para entender como é que funciona a construção desse produto, depois eu vou começar a fabricar esse produto em uma escala artesanal ou numa escala pequena, enfim, e vou avançando conforme a minha saúde financeira das minhas vendas me permita. Tá? Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte também, é que nesse ato de iniciar a empreender, você precisa ter um time de pessoas legais, comprometidas, que também compartilhem das suas vontades, dos seus sonhos, porque ninguém nessa vida faz nada sozinho. E empreender não é um movimento, não é uma ação solitária. Então, o empreendedorismo, muitas vezes, ele começa com a formação de times para depois pensar na ideia. É a minha jornada ideal. Então, poxa, eu pego um cara da administração, um aluno de administração, eu pego uma aluna da nutrição, eu pego uma aluna sei lá, da educação física, e aí a gente se senta de áreas totalmente diferentes e fala, poxa, eu tenho aqui uma ideia de desenvolver aqui um novo whey protein, não sei. Aí, então, legal. Vamos aqui juntar minhas competências de administrador, que é gestão, suas competências de nutrição, que é a questão de acompanhamento do público-alvo, o engenheiro de alimentos para formatar. Você está entendendo? Então, quando pessoas diferentes, de diferentes competências, se juntam para pensar, a probabilidade de você gerar uma ideia de negócio com uma maior aderência, com uma maior probabilidade de sucesso é maior. Então, eu diria que, primeiro, para quem quer começar, principalmente na universidade, juntem com amigos de diferentes cursos, com diferentes pensamentos, com diferentes backgrounds. Depois disso, obviamente, pessoas que você confia, confiança é essencial. Um dos maiores problemas ainda hoje no Brasil, estatisticamente comprovado, é a briga entre sócios, que fazem com que negócios não prosperem. Tá? Então, juntem entre amigos, pessoas que você tem confiança, pessoas que têm visões de mundo diferentes, expertise diferente, para pensar uma ideia. Feito a ideia, aí você vai sempre, ok, eu tenho uma ideia, faz sentido, vamos validar.
Aí você vai para a terceira etapa, tá? Que é procurar a validação de mercado. Validado o mercado, faz o produto no mínimo viável, MVP, que com certeza você deve ter já ouvido falar nessa sigla, o Minimal Viable Product. Fazendo o Minimal Viable Product, começa a vender. Vendi no canal virtual, sempre tenta começar pelo canal virtual, porque o canal virtual ele é mais competitivo em termos de custo. Funcionou bem? Aí você pensa em abrir um canal físico, né? Ou só continuar no virtual. E aí você vai crescendo. Aí, a partir do momento que você vai percebendo esse crescimento, aí você vai precisar contratar pessoas, tá? Mas o importante também é entender que no momento que você fizer esse MVP e que for fazer um processo de iteração, que é o processo de iteração que é, você vai pegar seu MVP, vai lançar no mercado, vai colher feedback e vai melhorar. Então, o seu produto ele nunca para de evoluir. O seu serviço nunca para de evoluir. Mas tem que entender o seguinte, que no momento que eu perceber que meu produto travou, que não existe um aceite desse produto no mercado, eu tenho que pensar, eita, está na hora de pivotar meu negócio, de pivotar minha ideia, de mudar completamente meu público-alvo. Então, quem vai empreender também tem que entender que mudar completamente os rumos do negócio pode ser preponderante para que aquele negócio continue prosperando, que ele ganhe vida. E não ser refém da paixão que os empreendedores têm muitas vezes pelas suas ideias. Tá? Então tem vários negócios aqui, vários negócios que vocês podem pesquisar depois, que começaram com uma proposta de valor e depois, no meio do caminho, eles mudaram completamente porque viram que aquilo não era realmente o que o mercado necessitava, que as pessoas precisavam e mudaram de rumo. Ou seja, perceberam que precisavam mudar. Tá? Então, o empreendedorismo ele não é sobre acertar ou errar. É sobre, sobretudo, não sei se eu fui redundante agora, a perceber os erros e corrigir rapidamente. Ou seja, como muitos dizem, errar rápido. Tá? E para o aluno que está na graduação, para o aluno que ainda mora na casa dos pais, para o aluno que ainda tem uma ajuda aí, para, né, uma bolsa, o momento de errar é agora. Porque muitas vezes ele não tem boleto, não tem filho, né? Então ele pode se permitir errar. Né? Bem, e nessas jornadas, tudo foi indo muito bem, tentativa e erros, planejamento para poder minimizar as chances de erro, aí você começa, opa, deu certo, funcionou. Vamos abrir um CNPJ, né? Vamos pegar um empréstimo com o meu avô, a juros zero, ou com minha mãe. Normalmente, nesses negócios, começam muito com empréstimo familiar. Tá? Funcionou bem? Vamos participar de programas de aceleração. O Sebrae oferece vários programas de aceleração. O Sebrae é super parceiro da Universidade de São Paulo e também tem uma super capilaridade por todo o Brasil. Tem vários programas de apoio a empreendedorismo e aceleração do Sebrae. Tem vários programas também, não como a gente gostaria, mas há programas de financiamento de ideias de negócio por agências de fomento do governo federal, como o FINEP, como o CNPq, enfim. Vocês conseguem acessar isso dentro da universidade e no ecossistema regional de negócio de vocês. E é isso. Sempre olhando, crescendo com cautela, mas nunca deixando de ser arrojado, de ser destemido. Né? Eu acho que o movimento empreendedor é muito ligado a esses passos que eu falei para você agora. Agora, o que eu gosto sempre de ratificar, poxa, cara, se você está na universidade, se você está aprendendo, se você está entendendo de tecnologia, por que você vai fazer uma franquia? Por que você vai comprar uma franquia, sei lá, você vai empreender com a franquia da Balduco, ou com a franquia, sei lá, da Havaiana, ou com a franquia da... Porque a gente tem muito esse empreendedorismo aqui no Brasil de franquias, né, de franchise. Para que eu vou vender óculos da Chili Beans e tal? Se eu tenho tecnologia, se eu tenho conhecimento acadêmico para, sei lá, para investir num produto com tecnologia embarcada e criar, de fato, coisas legais para a gente lançar no mercado, né? Com a identidade e com a marca sua. Né? E eu acho que, do ponto de vista econômico e social, a gente precisa de mais novos, grandes negócios e não concentrar toda a força empreendedora do jovem brasileiro em negócios que já estão grandes. Então, tem um ponto de vista aí de desenvolvimento econômico que eu acho que
o jovem empreendedor ele pode dar esse contributo desde que ele esteja realmente disposto a criar o seu grande negócio, né? E não fazer de grandes negócios já existentes mais grandes do que eles já são. Então, também tem essa dica que eu gostaria de deixar para quem nos assiste. Enfim, e depois, o ato do empreendedorismo, ele, como eu disse no início, é um ato infinito. Uma vez empreendedor, sempre empreendedor. Apesar de que muitos reclamam das altas taxas, dos impostos, enfim, do empreendedorismo de si mesmo, que hoje o Uber é empreendedor de si mesmo, dessa sistemática crítica à ação do empreendedorismo, que a gente tem ouvido bastante, inclusive dentro da universidade, né? Sobretudo por aqueles que trabalham sociologia, antropologia, essa parte mais de ciências sociais. Mas eu acho que o empreendedorismo, no final das contas, ele é o motor do desenvolvimento econômico, ele é o motor da prosperidade social. Então, eu acho que ela deve ser um movimento muito mais incentivado dentro da universidade, dentro da sociedade, do que criticado, tá? Obviamente que hoje o empreendedor, ele, como eu disse, ele tem que ter um objetivo econômico, porque senão ele não sobrevive, mas eu acredito, eu tenho essa visão de que o empreendedor, quando ele tem esse foco social em resolver um problema, em resolver um desafio da sociedade, consequentemente ele vai ter um retorno econômico disso, e o retorno econômico disso, nunca se iludam que ele é resultado, acima de tudo, da confiança de que as pessoas depositaram no seu negócio. Tá? Então, sempre tenha isso em mente para poder sempre estar respeitando aquele consumidor, a sociedade que está depositando essa confiança. Eu acho que é isso, tá, Daniel? A minha visão de empreendedor, se algumas dicas aqui, o passo a passo, o propósito, se eu puder, de alguma forma, ter inspirado quem nos assiste, eu fico muito contente, tá? E muito feliz em passar essa mensagem para vocês, tá bom? Perfeito, professor. Acho que a gente conseguiu fazer um panorama geral aí, um pouquinho de tudo. Pô, muito obrigado aí por ter aceitado o convite aí. Imagina, foi muito legal em saber que você assistiu o podcast do Sabidão, Sim. que é do pessoal da USP de São Carlos, que convidou eu, o professor Matheus Gerolamo e o professor Maicon para falar sobre empreendedorismo, e que eu deixei lá meu e-mail, que você chegou aqui por esse e-mail e eu respondi, e a gente está aqui conversando. Eu acho que a palavra a motivação, a mensagem para empreender, ela tem que ser justamente atuante de forma orgânica, espontânea, e essa mensagem, eu como uma pessoa que me considero um agente de empreendedorismo e inovação, com um amor à pátria, né? Eu sou muito brasileiro, eu acho que a gente vive num Brasil só, o Daniel que está aí no Paraná, o Francisco está no Rio, o Jamil que veio do Natal, todos nós somos brasileiros, eu acho que é preciso, por amor ao Brasil, estar passando essa mensagem de empreendedorismo, independentemente se o cara é de esquerda, de direita, de centro. Eu acho que a gente precisa cada dia mais estar unidos em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva e com um desenvolvimento econômico maior para que a gente possa realmente incentivar o nosso jovem a empreender, a gerar emprego e renda, a gerar riqueza. A palavra riqueza ela não é demoníaca, como muitos gostam de demonizar, mas desde que ela seja, digamos assim, bem distribuída e tenha aí um objetivo social. Tá, Daniel? Então, muito legal saber que a gente chegou nesse papo através você ter assistido um podcast aqui da Universidade de São Paulo. Isso é sinal de que essa mensagem está sendo replicada por outras universidades, por pessoas que têm um interesse no tema. E pessoas que eventualmente podem cair aqui no seu podcast da UEMP e poder estar nos assistindo e estar, de alguma forma, utilizando essa nossa mensagem, esse nosso bate-papo, como um fator inspirador para as jornadas empreendedoras dela. Tá? E aí, assim, uma última mensagem. Muitos aí na internet, os coaches da vida, né, falam que você não precisa estudar, não precisa entrar na universidade para empreender. Tá? Isso é uma grande falácia, uma grande idiotice, desculpa a palavra mais dura, porque se você aprende, se você tem acesso ao conhecimento, logo você vai minimizar os seus riscos de insucesso.
tá? Você não vai quebrar cabeça. Ah, mas por que o Steve Jobs desistiu da universidade para empreender? Eu acho que foi o Steve Jobs ou foi o Bill Gates, enfim, eles aí, algum deles desistiram. Aí eu reflito, você sabe qual foi a universidade que Bill Gates desistiu para poder empreender? Desculpa aí o francês para quem nos assiste. O cara desistiu, pô, do MIT ou foi Harvard, enfim, agora já não lembro. Então, pô, vamos ser críticos também, né? Então, assim, aqueles que escutarem essa mensagem de que não é preciso estudar, não é preciso pesquisar para empreender, ele vai estar lhe vendendo uma mensagem vazia, uma mensagem oportunista, que muitas vezes eu costumo qualificar essas pessoas como falsos profetas do empreendedorismo, né? E aí você pode incluir de Pablo Marçal para frente, tá? Então, por favor, ainda bem que o jovem de hoje, eu tenho me surpreendido cada vez mais, ele não tem ficado alienado às redes, a esses canais de comunicação, a esses influencers, do Tigrinho, para mim era para estar todo mundo preso, porque eles fazem um desserviço para a cultura empreendedora do nosso país, tá? O que eu quero dizer para vocês é que empreendam de forma honesta, paguem os impostos, por mais duros que eles sejam, e estudem bastante, porque estudar é uma forma também de empreender para si mesmo e se capacitar para poder reduzir os riscos e prosperar com dignidade, porque eu acho que não existe uma vitória maior do que você ter uma vida pautada em trabalho e dignidade e ser uma pessoa correta, tá? E sobretudo, uma pessoa que vai buscar a união, né? Ele não vai fazer distinção de quem é fulano, de quem é ciclano, de cor, de raça, de preferência política. Então, a gente vai empreender, no final das contas, para o bem-estar do brasileiro, tá?